Agora estamos. Eles falam que quanto mais alto, mais magra a gente fica. Será? Vamos ver. Não sei, dizem que a posição também da câmera ajuda, né? Mas eu não sei muito não. Momento de Covid não tem esse negócio de magra. Não tem, né? Tem que ser um iPhone. Aí Tem. fica bom de qualquer jeito. Precisa mais, pau de céu. Senhor. Então, amiga, eu tô chamando aqui o povo aqui no aviãozinho, né? Tá bom. Como é que faz? Deixa eu tomar também. Eu nunca chamo. Peraí. Vou No chamar o aviãozinho pessoal no aqui, ó. aviãozinho. Você Achei, clica e achei. chama o povo, entendeu? Que legal. Aqui, aprendendo com você. Ótimo. É. Eu ficava assim, gente, cadê o povo? Como é que faz pra chamar o povo? Aí agora eu já sei. Você tá aí, né? Eu tô Muito aqui. Comecei a mandar uns aviãozinhos. amiga, como é que você tá? Tudo bem, e você? Olha a Também. Tati aí, gente. A Tati entrou. Ê! Tati, hoje eu vi sua live um pouquinho, viu, com a Sofia. Duas lindas. Eu até fiz um comentário lá, você viu? Fiz um comentário lá na live. Vocês estavam lindas. Tati tá fazendo umas A lives Tati muito boas. arrasa. Ela, Alan. E linda, né, gente? Nossa. Mais mulheres assim, né? Lindas, talentosas, guerreiras, resilientes. Tô chamando mulheres para conversar aqui com a gente. Uhum. E os homens não, amiga? Também? Também tô aqui, eu tô aproveitando aqui chamando as mulheres. Ai, tá. Beleza. A gente vai falar um pouquinho por que que a gente colocou na nossa arte a mulher da tecnologia, né? O que será? Gente, eu não lembro de nenhuma ligação que eu tive com a Lili, olha que a gente fala bastante, que ela não estava com um barulhinho sonoro. Tem uma música sonora, sabe? Típica, uma música ambiente típica nas ligações da Lília, que é o barulhinho de quê? Do teclado, porque ela conversa com você teclando, literalmente fazendo outras coisas, né? E como ela trabalha com tecnologia, ela consegue fazer isso com maestria, mas é muito engraçado, assim, porque é o somzinho, né? Ambiente. E aí fala um pouquinho, né, Líria? O que, que você faz para o povo entender por que, que é a mulher da tecnologia, literalmente, né? Não, legal. Vamos conversar. Acho que a gente pode ir começando a conversar, até porque a ideia é que a gente converse, a gente bata o nosso papo aqui com relação à tecnologia, com relação à resiliência, com relação a temas que a gente está vendo como desafio e a gente brinca aí de tecnologia que a gente fala que não tem mulher em tecnologia, né? Ou é muito pouco. E realmente é muito pouco, é um desafio. A gente tem desafios para encaixar a mulher nesse contexto. A gente fala que vai demorar anos, né? Estudos falam que vão demorar muitos anos para que elas se encaixem, se posicionem igual os homens. É, eu acho que o espaço ele tem que ser aberto para os dois lados. Os homens participam sim e eles ajudam. Eu acho que a gente tem nesse contexto muitos homens que ajudam, que apoiam as mulheres, coisa que a gente não tinha antes. Então, Era muito eu restrito, acho que a né? gente tem que, não, sem dúvida. E deixa eu chamar mais gente aqui. Peraí, a gente tá. Você me Eu lembrou nunca até. chamei, acho que as pessoas nunca souberam que eu. Das vezes que eu gravei live, eu nem sabia que tinha esse recurso. Tô aprendendo aqui contigo. Tá explicado. Então, assim, lembra muito o campo militar, né? Que era muito restrito aos homens e às poucas mulheres Sim, que têm. Sempre um grande desafio, né? Porque você tem que literalmente se superar os desafios que estão ali, que são inerentes ali ó, no primeiro momento, no primeiro choque de homens, né, que estão ali liderando, na verdade, né? Acho que não é muito diferente. E foi um grande desafio, né? É um grande desafio, né? é um grande desafio e eu acho que a gente quem tem que aproveitar as oportunidades. Eu acho que as mulheres elas têm oportunidades, sim. Elas têm desafios frente às situações que elas se encaixam. Acho que desde o meu começo de carreira, desde que eu comecei, até contando um pouquinho da Lili, um pouquinho da minha história, eu comecei sempre com um pouco de resiliência, que é o tema que você muito aborda, né, Érica? Você é uma especialista em resiliência, já teve diversos desafios com resiliência, escreveu um livro sobre resiliência, né?
vem olhando muito, muito esse aspecto. E quando você. Oi, Boli! E quando você comentou sobre. Ah, vamos bater um papo sobre resiliência, como é que a gente encaixa nesse momento de crise, como é que a gente consegue resolver. Conta um pouquinho da sua história, né? Conta um pouquinho de como você começou e o que que você tá, como é que você vem atuando nesse momento aproveitando a tecnologia nesse momento, né? Você conhece um pouco da minha história, mas mais compartilhando rapidamente aqui. Comecei nova, desde pequena, desde os 8 anos de idade, sempre tive um mindset um pouco empreendedor que os meus pais, eles trabalhavam, aliás, trabalham até hoje com comércio, eles são empreendedores, eu de pequena estava ali junto, ajudando eles, porque eu queria estar presente e não queria estar sozinha, porque não tinha quem cuidasse de mim, então eu cheguei por diversas vezes dormir debaixo do caixa, assim, porque eu tava ficando tarde, eu tava junto. Eu conto isso, mas eu não ligo, não tem problema nenhum. Foi uma situação que eu tive várias vezes porque eu queria estar perto, até eles fecharem e irem para casa. E depois, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu comecei a estudar informática em escola de bairro, escola pequenininha. Depois disso, eu fui para dar. Essa mesma escola de bairro me chamou para dar aula de informática. Lá, na verdade, me chamou para ser monitora. Aí eu fui ser monitora, quando eu cheguei o professor faltou. E aí eu tive o meu primeiro, acho que o primeiro choque de resiliência, né? Que o professor faltou e a dona da escola falou assim, ó, ele faltou, você tem 5 minutos, olha aqui o material e entra na sala e dá aula. E aí ela me deu um avental enorme. Eu coloquei aquele avental, entrei e fui dar aula de informática. Fui dar aula lá de Windows, expliquei lá como é que funcionava o sistema operacional, tinha as aulinhas lá, a sequência da matéria que tinha no material, e dei a aula. Quando eu saí da sala, a dona da escola falou: Olha, Lilian, o professor não vem mais, ele tem 8 turmas e eu quero passar as 8 turmas para você. E aí eu comecei a virar professora. Eu tinha 14, não tinha nem 15 anos de idade, estava dando aula para um pessoal bem mais sênior que eu, e eu, ok, vamos lá. E foi. Aí depois ali eu comecei sempre a buscar muito curso gratuito. Uma coisa que eu sempre dou dica para as pessoas é buscarem cursos gratuitos. Tem muita coisa no mercado, tem muita coisa em plataforma. Eu, por exemplo, fiz curso no CIE, Central de Integração Empresa-Escola, que todo Uhum, mundo deve sim. conhecer. Que eles dão bastante curso gratuito para quem é estudante, inclusive oferecem vagas de estágio. Foi no CIE que eu comecei a fazer curso de informática também, além da escolinha de bairro. Depois eu fazendo esses cursos no CIE, dando aulinha de informática, porque aí eu acabava melhorando a minha bagagem. Eu depois ganhei uma outra bolsa de estudos lá, ganhei uma bolsa de estudos do CCNA da Cisco, Cisco Net Academy, que era um curso internacional, uma certificação internacional da Cisco System. Fui fazer esse curso também, que eu ganhei essa bolsa, era longe, eram 3 conduções para chegar nesse lugar, para fazer mais uma resiliência, né? Sair de casa, pegar 3 conduções com 16, 15, 16 anos de idade. Hoje em dia até o pessoal saía, mas o pessoal fica com mais medo, né? Mas naquela época acho que a gente tinha mais, não Coragem. sabia de tanta coisa, né? Tinha mais coragem, ia. E pegava 3 conduções, ia fazer o curso. Eu lembro quando eu cheguei, a secretária ela olhou e falou, Lília, tem uma. Você é a única. É você que é a Lília. Eu falei, eu sou a Lília. Ela falou, você é a única mulher entre 25 homens. Foram 1 ano e 7 meses de curso, só eu de mulher. E deu tudo certo. Eu aprendi com eles. Depois dali eu comecei a dar aula de informática. Aí depois eu fui evoluindo, fui para a faculdade. Aí decidi fazer sistemas de informação. Mais uma resiliência também. Tinham 57 alunos, só 3 mulheres. 2 se formaram. E a gente está trabalhando numa multinacional de tecnologia. Eu tô na IBM, inclusive a Ana está comigo, que trabalha lá também. Foram as 2 que se formaram na faculdade. E aí eu fui seguindo nessa carreira de informática, né, de tecnologia. E as Sim. coisas foram surgindo. Até de ter uma experiência, por exemplo, de ir para a Índia, fazer uma ação social com a minha capacidade, meu skill, né, com o meu desenvolvimento, representando o Brasil, lá, a IBM no Brasil, Que atuando legal. com essa parte de tecnologia. Você fala, putz, resiliência de novo, né? De novo. Porque cheguei lá, não tinha carne, porque, poxa, foi 2009. Eu não conseguia, não tinha carne, eu não tinha. Eu tinha um aspecto cultural diferente, eu tive que me adaptar. Eu tive também, além do desafio com a comida, né? Tinha a questão da cultura, que era um pouco diferente, o aspecto feminino. Pra você ter uma ideia, os 2 diretores da ONG que eu fui atuar, que era uma ONG que ajudava pessoas com HIV, AIDS e DST, eles perguntavam, poxa, mas seu pai ainda não escolheu o seu marido? E eu falava, não, meu pai não escolheu e eu não sei se ele vai escolher, né? Porque eu nem queria dizer que ele não ia escolher, porque naquela hora eu falei, Né? deixa eu não questionar.
E também o álcool em gel. Ó, hoje a gente está usando álcool em gel, já uso álcool em gel faz tempo, hein? Ó, naquela época eu já usava lá, porque lá eu comia muito com as mãos. Então o fato de comer com as mãos fez com que eu usasse o álcool em gel. E eles perguntavam na época também, por que que você usa o álcool em gel? Eu falava, é hábito. Não é questão de higiene, cada um tem a sua cultura, né? Para mim era, eu tinha que explicar que era um hábito, eu não podia confrontar com nada. E ali eu tive muita resiliência. Foi um mês num país, num local totalmente diferente. Estava em Mumbai, estava lá na Índia, em Mumbai, onde eu tive que me adaptar com a cultura do país, com os alimentos do país, com a questão sanitária, que era diferente. Ok, que eu tinha tudo que a empresa me fornecia, mas era diferente. Eu saía na rua, era diferente. E eu sou muito grata por isso, porque eu confesso que eu voltei muito mais resiliente do que eu fui. Ah, com Porque certeza. se você não tá, se você não faz isso na prática, né? Eu sou muito de aprender fazendo. Quando você vivencia as coisas, acho que fica muito marcado. E essas experiências, por mais que elas tenham um choquezinho, elas te tornam mais positivas, te tornam mais forte, né? E aí Uhum. foi uma das coisas que aconteceu. Que mais? Contando de resiliência, tem mais. Posso contar mais? Pode contar mais, porque resiliência, tecnologia. Olha só que interessante, né? Eu vou fazer uma reflexão da sua história, né? Do breve comentário que você fez. Tudo, você já entrou, na verdade, aproveitando as oportunidades. Eu acho isso muito interessante porque isso é um olhar muito resiliente. Então, assim, o que é resiliência quando você teve a oportunidade de monitorar os alunos da tecnologia? Mesmo que você não tenha tido a consciência, tá? Vamos colocar assim, a consciência que ali era uma oportunidade, mas o seu inconsciente, que já tinha uma bagagem lá da infância, que quando você ia com seus pais para o trabalho, quando você fez a escolha de fazer o curso né, de internet, Sistema. de Ah, tá. sistema, então o inconsciente já estava ali conectado. Aí ele imediatamente enxergou ali como uma oportunidade. E isso é muito interessante, porque a mente resiliente era uma mente que ela tem um padrão diferente de uma mente que não é. É importante dizer o seguinte, que todos nós somos resilientes. E todos nós podemos acionar e fortalecer a nossa resiliência. Mas tem sim aquelas pessoas que têm uma sintonia com o seu inconsciente maior que outros. Isso daí é da pessoa. Quando você fez a sua primeira escolha, que foi uma escolha, a sua resiliência ela fortaleceu, porque você já teve um choque, um baque com muita pouca idade e com muita responsabilidade. Então isso foi crescendo e aí as responsabilidades elas não eram mais um gigante, vamos colocar assim, porque você se enfrentou elas lá. Então quanto mais Sim, cedo lá atrás. as adversidades. Então, resumindo, quanto mais cedo você enfrenta o problema, mais cedo você fortalece a sua resiliência e você fica mais preparado para enfrentar coisas maiores que você hoje, agora, nem imagina que você poderia enfrentar. Então, você, Sim, na eu verdade, concordo. você educa a sua mente. Aí você foi para a Índia. Poxa, choque de cultura, choque de responsabilidade, choque a ser a única mulher, choque. Foram muitas informações chocantes, mas que numa mente resiliente, ela só foi uma pressão naquele momento, mas que depois a gente consegue minimizar porque a gente tem recursos internos para isso. Então, isso é muito Sim. interessante. Quer dizer, aí você entrou no mundo da tecnologia, no mundo que, não sei se até hoje tem muita resistência assim para a mulher, porque na época que você entrou, com certeza, né? Mas Na e época que eu hoje? entrei, tinha muito mais. Assim, hoje tem menos. Eu diria que tem menos, mas tem. E eu ainda tenho. Eu sempre digo assim, eu não encaro como resistência. Porque eu sempre já entro numa reunião como sendo mais uma pessoa daquela reunião tentando fazer o meu foco. Mas eu sei que nem todas as pessoas elas olham dessa forma. E também não é tão fácil. Uhum. Frio na barriga, posso falar para vocês que eu tenho? Eu tenho, muitas vezes eu tenho. Quando eu vou para um talk fazer uma apresentação, eu vou para um debate onde só tem homens e tem eu. E aí eu falo, putz, será que eu estou 100% preparada? Mas não é só pelo fato de ter o homem. É pelo fato de Entendi. estar 100% preparada. Porque a mulher, ela se cobra muito.
Ela quer estar mais preparada, que nem eu te liguei e falei, vamos fazer um alinhamento, ver mais ou menos qual que é a sua linha de raciocínio. A gente falou 2 minutos, 3 minutos, mas eu estava preocupada da gente fazer um alinhamento do que a gente queria falar. Não era simplesmente papo um, vamos. Pode ser papo um, vamos. Pode fazer de uma hora para outra. Mas se a gente pode se alinhar, a gente pode se preparar. Ó, o Farai aí, tudo bem? Se a gente pode falar um pouco mais, de uma forma mais estruturada, por que não? Tem momentos que dá, tem momentos que não dá. E Pegando também essa ser fala, resiliente é isso, né? Quando não perfeito, dá, perfeito. Pegando a sua fala, porque senão eu vou perder. Então, seria interessante, com uma premissa, você, esse preparar como um quesito básico para enfrentar qualquer crise? sim, eu acho que as pessoas, crises, elas existem. E acho que elas são diferentes em tamanhos diferentes. A gente tá com uma crise agora, econômica, uma crise de saúde, bem chocante. Mas cada um tem o seu processo de crise, em algumas situações, seja ela no aspecto pessoal, seja no profissional. O Sim, ponto é como é que você encara essa crise, né? E como é que você se prepara também. Óbvio que a gente nunca sabe, vai acontecer tal coisa ruim, mas eu acho que as pessoas têm o termômetro de tentar resolver. Igual quando você vai ficar doente, putz, você está prevendo que você não está fazendo alguma coisa tão correta para você já ter ficado doente. Ou você consegue analisar o fato de você ter ficado doente por não ter feito alguma coisa que deveria ter feito. O ser humano, ele tem essas falhas, né? é. E eu falo até que reunião também. Reunião, se dá para você fazer um warm-up, eu chamo de warm-up, é uma coisa rápida, é falar 3, 4, 5, 10 minutos com aquele grupo. Pessoal, o objetivo é esse, a gente quer ir para esse local, ou a gente quer tomar essas ações, o que vocês acham? Acho que faz sentido. Não faz sentido? Qual é a linha que a gente vai? Mas eu acho que é importante ter um warm-up. Óbvio que tem reuniões que a gente tem que se preparar com apresentação, com material, até fazer uma apresentação prévia antes de ir. Cada coisa tem a sua necessidade e o seu nível de criticidade. Eu acho que isso é importante. E tem momentos que você vai chegar e falar, agora é a hora e do jeito que eu vou, e você vai com a sua coragem, mas você tem uma bagagem, você tem uma história por trás, né? E que nem você fala, eu acho que cru não é o ideal. Eu acho que a gente tem que ir construindo algumas coisas. Ó, tem um comentário aqui, ó. A falha na preparação é a preparação para a falha. Boa, Farai. É isso aí. É isso mesmo. Bom ponto. Então, Então, assim, acho que. pode falar. Não, e continuando aqui o nosso papo da minha história, ainda tem mais coisas de resiliência que vão passando no meio do caminho, que uma delas é quando eu fui fazer MBA. Que depois que eu entrei na IBM, que eu fui fazer o MBA que eu saí da faculdade, logo que eu terminei a faculdade Você já de foi para o MBA? sistemas, eu fui fazer MBA. Na verdade, eu ganhei uma bolsa da Marinha e do Exército para fazer um MBA na FAAP. Aí você fala, oi, como assim, né? Porque a resiliência Sim, também eu sou traz oportunidade. eu fiz o mestrado mesmo no concurso. Então, você aí, ó, da Mas, Marinha, mas como é eu que eu não te contei viajei essa para fazer história tudo. ainda? Não te contei essa aí ainda. Por quê? Eu sempre acho que as coisas, elas sempre são oportunidades. Olha, eu conversando com uma amiga que trabalhava numa náutica, o chefe dela foi fazer uma avaliação para pessoas da Marinha e surgiram, acho que 5 vagas para pessoas de mercado para fazer o curso junto com o pessoal da Marinha e do Exército. E aí ele falou: olha, tem essas posições, só que tem que fazer uma prova, tem que fazer uma entrevista e você é avaliado, o currículo, tudo para ver se faz sentido participar. Se você quiser tentar, eu vou tentar. E quando eu fui, eu fiz, eu passei, eu vou. O não eu já tinha, que é outra coisa super importante, né? A gente já tentar com o não. E aí eu falei pro meu chefe na época, eu falei, vou fazer esse MBA e tudo, pessoal. E falei para outros gerentes, pessoal, não, 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 Lilia, você é muito nova, você acabou de sair da faculdade, você não tem um cargo de gerente, como é que você vai fazer MBA? Eu falei, eu vou, porque eu vou pagar 20% do valor do curso. A FAP é uma instituição que não era barata na época, acho que ainda não Certo. é, e eu não vou perder a oportunidade. E aí eu peguei e fui. E tanto fui que me formei. O meu grupo foi o único 10 da turma. A gente apresentou um artigo científico, está publicado no Congresso Internacional de Tecnologia e Sistema de Informação da USP. Me formei com um coronel em conjunto e deu certo. Tipo, foi isso. E Aqui, deu vendo trabalho? aí a Deu. sua fala, a importância do não, né? Porque
A pessoa resiliente, ela ouve o não, ela não absorve. A pessoa que não é resiliente, ela absorve o não. Você não vai conseguir isso, não é para você, isso é. Aí ela absorve. Ela fica literalmente doente e ela se sabota. Muitas pessoas inteligentes que se sabotam por causa do que os outros falam. É incrível isso. E você fez o contrário, né? Tudo bem, o não já tem, vou atrás do sim. Eu fiquei brava com o não, eu me questionei, mas eu não aceitei. Eu acho que faz Perfeito. parte, né? Você se questionar, você pensar, mas. Porque nem sempre o não de não você tem que ouvir, você tem que ponderar, né? Eu acho que é importante ponderar as coisas. Para você Mas naquele decidir. momento, eu decidi, eu coloquei na balança o valor, o tempo que eu investi. No mínimo, eu ia ter conhecimento, que para mim era que era importante naquele momento. E é até hoje, né? Cada vez mais. Tanto que eu Claro. falei, na minha monografia, eu falei de um tema que está sendo falado agora, que é a relação entre a empresa e a escola na sociedade do conhecimento. Por quê? Antes as empresas preparavam os alunos para a grade Uhum. do institucional, só que aquele conteúdo não preparava ele para o mercado. E por isso que nesse momento a gente vê muito sobre empreendedorismo, a gente vê como desenvolver empreendedorismo. Aliás, fica uma outra dica aí para vocês, que é sobre a plataforma do Instituto Êxito, cujo qual eu e a Erika fazemos parte. Perfeito. No Instituto Êxito, só entrar aí no Google de Instituto Êxito, vocês vão ver a plataforma, tem conteúdos de empreendedorismo, onde a gente fala sobre tecnologia. Tecnologia, ela tem um monte de coisa. Tem blockchain, IoT, inteligência artificial, tem uma série de conteúdo, tem vídeos gravados, tem os conteúdos de resiliência da doutora Érica, tem uma série de conteúdos até de trader, da Carol Legal. Pfeiffer, tem conteúdo de empreendedorismo de um monte de gente lá do Instituto, nomes bem conhecidos. Ou seja, é questão de ir atrás para a gente poder se desenvolver, né? Eu sempre Tem que acredito se que, preparar, óbvio que né? tem muita coisa, né? Mas tem que se preparar. Perfeito. Aí mais coisas foram acontecendo. Depois disso, eu continuei continuando na minha carreira, eu fui me desenvolvendo, virei gerente de pessoas, fui fazendo outros passos lá, desenvolvi na carreira de vendas, já estou há mais de 15 anos na área de tecnologia. É, Depois eu tive mais duas outras posições que eu peguei de mercado, que eu acho que é uma coisa interessante também, a gente atuar com posições de mercado, porque elas também te enriquecem no networking e te dão possibilidade de desenvolvimento. Uma delas é uma associação que eu faço parte, que é a ANEFAC, que é a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, onde eu tenho um cargo lá de vice-presidente de tecnologia, e a gente Aham. desenvolve conteúdo. Na ANEFAC tem o ANEFAC Educa, que tem, agora também eles acabaram de desenvolver com uma série de conteúdos, tem podcast, tem uma série de material interessante. Muito Poxa, a interessante. área contábil, administrativa, eu não estava, passei a conhecer, vi como que a tecnologia se encaixava, somo com os temas, me relaciono com as pessoas, ganhei a posição a convite, é um cargo pro bono, mas é um cargo convite. Então foi Claro. super interessante. Agora também, no meio do ano passado, recentemente, eu assumi, também entrei no Instituto Êxito com a Érica. No começo desse ano, eu assumi como vice-presidente do Conselho Consultivo, que Perfeito. também é Isso uma oportunidade de relacionamento, de desenvolvimento, da gente estar gerando conteúdo em conjunto. E eu acho que networking ele é fundamental em todos os momentos. E eu acho que é ele uma dica também também, ajuda muito, né? com Sim. certeza. E nesse momento que a gente está de resiliência, as pessoas se falarem, se conectarem, eu vejo como uma oportunidade também da gente se ajudar. Com E se certeza. encaixa nesse momento, pô, se resiliência tá em tudo, né? Com Mas vamos certeza. lá, conta mais. Contando aí um pouco das coisas. Ah, tem mais uma. Deixa eu contar mais uma. É que se eu ficar Com- contando, só eu vou falar. Você tem que Mas falar eu achei também. interessante. Mas você está na casa. Ó, eu achei interessante essa questão que você falou, e aí eu resumo ela em uma expressão: sair da zona de conforto. É importante, né? Fazer atividades Sim, diferentes da que você faz habitualmente, porque elas te sim, preparam para novos desafios também. E aí, quando acontecer algo, e sempre acontece, né, gente? Até dentro da nossa casa, da nossa família, acontece coisas que a gente não espera, imagina fora. Então, se você não se sim, preparar, aí vem preparação. A preparação, dentro da preparação, tá a organização, tá a disciplina, né? Tá você ter um network, no caso aí que a gente acabou de falar, tá em você buscar, que é algo que ninguém te tira, é o conhecimento. E aí você fica mais preparado até para você tomar decisões mais assertivas. Se você ouvir, olha, você não consegue, você tem elementos e subsídios para você. Peraí, será que é tão difícil assim? Deixa eu sim. pensar. Deixa eu pesar aqui na balança os prós e contra. E você decidir por você mesmo.
né? Isso não tem preço, não é verdade, Lívia? Sim, exatamente. E Ótimo. acho que também uma coisa legal é olhar exemplos. Olhar Ah, as demais. pessoas. Hoje Exemplo a gente. arrasta, né? Exemplo arrasta. É ótimo. Até no E eu próprio tive muito isso. né? Na própria empresa que eu trabalho, na IBM, eu sempre olhei muitas pessoas como exemplos, executivas, que eu olhava e falava, poxa, elas chegaram até ali, que caminho elas fizeram? E eu fui drivando, né? Fui tentando fazer esses caminhos parecidos. Olhei executivos homens, executivas mulheres, e fui ali buscando também mentores. Por exemplo, hoje eu tenho duas mentoras globais, e elas, uma delas eu convidei para ser minha mentora, e ela super topou, adora a Maria. E esse ano eu fui para um evento fora, nos Estados Unidos, logo no começo do ano, e participei de um processo de coaching. E uma vice-presidente também me viu, a gente conversando, eu falando com ela, ela falou, eu quero te mentorizar. Ela se ofereceu. Isso para mim foi assim uma coisa tão legal que eu falei, Que caramba, gostoso, né? o Nossa, inverso. Ou seja, ela se ofereceu para mentorizar, então a gente tem um papo uma vez por mês, a gente marca um Webex, fala meia hora, 30 minutinhos ali certinho e conversa um pouco. Isso é uma coisa muito legal, de você ter um mentor, ter alguém para você conversar, trocar uma ideia, é falar uma dos seus grande próximos dica, né? Para gerar passos. oportunidades, né? Sim, Você ter tá perto mentor de eu acho que é super pessoas bacana. melhores que você e principalmente pessoas que podem te ensinar, que são os mentores que nós chamamos, né? E sabe Literalmente. uma coisa que é legal também, que a gente tem? A gente acha que a gente também não ensina, muito pelo contrário. Quando você também é mentor, você ensina e você aprende com o mentorizado. Então, eu tenho, por exemplo, alguns mentis. São Sim. pessoas que eu mentorizo. Eu aprendo tanto com eles me geram tantos insights, passam mensagens tão legais que eu falo, poxa, às vezes me conectam, falam, ah, Lili, eu estava pensando nisso aqui, eu troco uma dica, falo, poxa, você já me trouxe uma informação que eu queria, né? Não foi nem eu que te levei, porque um caminho é uma via de duas mãos, né? Uma vai e volta. Então, Isso acho que essa troca é super importante. com certeza. A outra comentário aqui, ó. Decidir exige repertório, humildade e empatia. O mundo oferece muito conteúdo diferencial humano. E é como você trata e processa tudo isso. Muito bem, Concordo. muito bom. Obrigada, Farai. Porque até a É, tecnologia, porque quando a gente fala tecnologia, parece uma coisa fria, mas ela tem um olhar muito humano também, né? Você concorda? sim, inclusive, eu sempre digo que é a tecnologia mais humano. Não é sozinho, nada é sozinho. E se ela Isso. existe, é para facilitar alguma coisa para o humano. Eu não tenho a tecnologia só por si só, ela precisa resolver alguma coisa, algum problema que a gente precisa que seja endereçado. E esse problema, quem está tendo essa necessidade é algum humano, é alguém por trás, que precisa resolver alguma coisa. Então, eu sempre digo que a tecnologia é um mais o outro, nunca está sozinho. Por exemplo, você sai da sua casa, hoje não que a gente está recebendo mensagem do Waze, mas você não conecta o Waze e coloca o endereço de onde você vai? Ah, não é a É, tecnologia te ajudando? Não é para te levar em algum lugar? Olha que é, facilidade. é Não tá a verdade. gente conversando agora pelo Instagram, fazendo uma live, conversando, interagindo com outras pessoas, não é? E levando conteúdo e absorvendo conteúdo. Não é a tecnologia te ajudando? Literalmente a nosso favor. Depende muito do olhar, né? E o olhar sempre é você que escolhe. É uma escolha. Exato. Você olhar o problema, a solução, ou você olhar o bem ou o mal, você olhar a vantagem, a desvantagem. E é muita questão interna também, viu, Lília? O olhar. Então, por isso que a resiliência, nesse contexto, ela é importante. Porque ela te prepara para olhar sempre o bom, o lado bom. As Sim. coisas boas primeiro. Então, a mente resiliente, ela tem um diferencial muito grande, porque ela, literalmente, ela pensa, o não já tem, eu corro atrás do sim. E ponto. E não tem mimimi. Tem reajustes de como eu vou fazer aquilo. Tem reajustes de como eu vou chegar, né, no meu foco, no meu objetivo, enfim. E a tecnologia aí, no sentido bem, até colocando o nome da nossa live, gerando oportunidades, né? Porque se eu Sim. penso, olha só, que o network gera grandes oportunidades, olha que momento propício onde que eu posso estar desenvolvendo Usando um a potencial. tecnologia. Uhum. Eu te Por falei, né? exemplo, hoje. Eu não vou falar o nome do empresário, mas ele não tinha tempo de falar comigo. Já falei com ele 3 vezes no telefone, assim, de call. Eu falei assim, gente, olha só que bem. Eu já olhei pro Deu lado tempo.
eu te falei, né? Então, assim, por quê? Porque as pessoas, assim, ó, bom, vamos. Aí começa as ondas, sabe, das resiliências se encontrarem, porque o nosso cérebro tem energia. Aí vai encontrando. Aí, se aquela pessoa é resiliente, você vai conversar com ela, vai ter conexão. Uhum. E as coisas vão se encaixando. É muito interessante isso. Que nem reuniões através de videoconferência. Às vezes a gente não conseguia reunir 5 ou 6 em uma única reunião. Hoje está mais fácil. O cara está logado em casa, ele vai se organizar, você manda a agenda com um pouco de antecedência e vai entrar na agenda dele, ele vai se conectar e vai se logar ali. Óbvio que a gente tem alguns desafios. Como é que eu consigo prender a atenção dessa pessoa que está do outro lado, né? Que às vezes eu só estou vendo lá o nomezinho e não estou vendo a foto. Tem algumas coisas que são dicas, por exemplo, que são importantes. Eu comecei uma reunião em videoconferência, tem várias pessoas numa sala, estou fazendo uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, e as pessoas estão vendo, eu não estou vendo o olhar delas, eu tenho que cada 10, 15 minutos fazer uma pausa e fazer perguntas, ter uma interação, ver o que eles acham, tentar puxar um pouco o tema para prender a atenção. E também não fazer uma reunião de 4 horas, tenta fazer 1 hora no máximo, senão vira um workshop, né? Passou de 1 hora, já vira workshop. É todo foco, né? O nível de atenção vai. Exato. É, e aí também é outra dica de gerar oportunidade, porque quando você trabalha seu foco, sua atenção, você consegue enxergar melhor as oportunidades também. Porque quando você está muito estressado mentalmente, não consegue, Sim. né? Você está com estafa mental. Então, o que que você pode fazer para minimizar isso? Fazer coisas que você gosta. Eu faço todo dia de manhã, aí você vai falar o que que você faz também, Elida. Todo dia de manhã eu faço um checklist. Eu tenho meu hábito diário, mesmo na quarentena. Por quê? Porque eu sei que é importante e é saudável e é necessário, porque senão meu cérebro ele atrofia no sentido de resiliência, tá? Uhum. Ele vai encolhendo no nível de resiliência. Aí eu, por assim, não posso fazer isso. Então, eu faço um checklist que eu tenho que fazer. Ah, eu vou meditar, vou ouvir minha música, agora eu vou assistir um filme, tal hora vai ser o horário do call de uma reunião, enfim. E ali eu vou fazendo. Mas ter esse hábito, quando for dormir, ter o hábito, né? Literalmente, como se tivesse chegado do trabalho, tomar seu banho, vestir seu pijama. Tem gente que não está vestindo pijama e eu falo muito do ritual de dormir. O cérebro Tem que precisa. tirar o pijama também de manhã, né? Porque tem gente que não tira. Eu falo, Tem gente gente, que pode, gente. Eu estou em casa, não pode. O cérebro, senão o tem que cérebro precisa. trocar. É verdade. Precisa? Tem que trocar. O cérebro precisa entender. Por quê? Porque o sono é importante, ele é restaurador, né? E aí, Sim. no caso até da tecnologia, que precisa de um nível de atenção maior, você precisa estar com sua mente bem zen nesse sentido, né? Do Não, eu sono. acho que não tem que mudar a sua rotina de começar e terminar. O seu dia ele começa e ele termina. Por exemplo, o meu dia pela manhã, ele já começa conectado de uma certa forma. Eu abro a minha agenda, eu já dou uma olhadinha, antes de levantar da cama, eu já dou aquela olhadinha, putz, se tem algum e-mail gritando. Aí eu dou uma olhadinha no WhatsApp, aí eu vejo se tem alguma coisa bem forte, e aí depois eu levanto. Deixa eu ver mais um comentário aqui. Muitos paradigmas foram quebrados no Covid. Quais grandes mudanças que vocês acham que vão acontecer mesmo após esse reset? Vamos falar disso. Deixa eu continuar só com relação ao acordar. Porque eu acordo, aí eu tomo meu café, eu como alguma coisa. Eu não sou de demorar muito, não, eu sou prática, assim. Eu pego aquela coisa rápida, como, banho, wake up, gente. Tomar banho, fundamental para acordar. Acordei e me troco. Eu não preciso colocar sua roupa social, eu não preciso colocar terno, tudo dentro de casa, mas eu Não não vou precisa ficar de trocar. pijama. Não, precisa. Troquei, sentei, aí ali eu começo a anotar as coisas que são principais, começo a organizar as coisas da agenda. Uma coisa que é legal, não estou conseguindo fazer todo dia, mas quando dá, eu paro, vou caminhando, tomo 5, 10, 15 minutos de sol. Isso para mim é fundamental. Dá uma Não, energizada quando eu consigo tomar um sol. E só assim, sentei, às vezes eu tô no telefone resolvendo alguma coisa, mas eu sei que tá sendo bom. Coisas que antes, na hora do almoço, eu saía para caminhar, almoçava, fazia. Porque agora a gente almoça mais rápido, ou tem que aham. cozinhar, né, também, tem o desafio de fazer, e aí acaba não tendo tanto tempo. Então isso acaba exigindo mais. Mas assim, final do dia, que aí acaba sendo um pouco mais, o final ele vem se estendendo um pouco mais, depois também você tem que tentar dar uma desligada aí, pijama e É, cama, né? Você não pode ir direto. Acho que nesse aspecto também é importante. Agora, respondendo o tema que o Farai perguntou aí,
Vai ser diferente, sim. Eu acho que as pessoas já vão começar, já está sendo diferente, né? A forma como as pessoas estão trabalhando, como elas estão encarando as necessidades de reuniões presenciais. Por mais que, ok, nós estamos nesse momento que estamos bloqueados a algumas coisas, mas eu acho que vai demorar um pouco para todo mundo até se reencontrar de forma muito mais efetiva, de muitos. Mas eu também acho que a gente tem que pensar na facilidade, na flexibilidade. Por que que eu vou demorar tantas horas em trânsito se eu consigo resolver alguma atividade que ela é importante e ela pode ser resolvida remotamente? Uma coisa assim, ela ser importante e não poder ser resolvida remotamente, e outra coisa ela poder ser resolvida remotamente. Porque tem os dois cenários, a gente tem que avaliar. E uma outra coisa que eu sempre avalio e tento buscar separar, que não é muito fácil, é o que que é importante e o que que é urgente. Porque tudo é Total. urgente. Toda Isso. hora a gente tem um monte de coisa, tudo é urgente. Você olha e pera. O que que realmente vai gerar um impacto, o que é importante que eu preciso que seja resolvido agora. A outra coisa, ela vai ter que entrar na minha lista. Eu vou ter que ir Perfeito. trabalhando ela em formas. É difícil, às vezes, entender o que é importante ou urgente? Mas você vai aprendendo. Você vai É conseguindo hábito. separar aos poucos. É hábito. Porque antes eu me descabelava. Eu queria segurar todos os pratos de uma vez e ficava louca, porque, putz, vai cair, vai cair. E era aquele estresse. Eu ainda sou um pouco assim, porque eu quero tentar segurar o máximo de pratos possíveis, mas agora eu começo a entender quais são os pratos mais importantes que precisam ser segurados naquele momento. Então, Porque também isso é a importante. saúde mental e emocional, elas são imprescindíveis. Eu vejo, respondendo até a pergunta dele, complementando o que você falou, olhando pelo lado da resiliência, que a gente está sendo convidado, na verdade, a entrar numa nova era, né? Da higienização mental e emocional. Porque por mais que você tenha todos os subsídios, exemplo, da tecnologia, mas se você não estiver bem, você não vai usá-lo. Se não está bem, Uhum. ok? Então, quanto tempo a gente tinha tempo pra gente? Então, esse convite de você cuidar mais de você, para você potencializar o que você tem de melhor, hoje está sendo assim uma convocação. Então, aqueles que sentirem, aqueles que se propuserem a entrar nessa onda, nessa nova era, vão sair desse cenário muito mais resilientes, né? E muito mais encorajados a enfrentarem as suas diversidades e a tomar decisões mais assertivas também. E a pararem, principalmente quem tem esse hábito de reclamar. Que, É, pelo amor de eu acho Deus. que reclamar, porque realmente tem aquela coisa do tipo, eu quero reclamar, reclamar. Calma, tem tanta coisa acontecendo que se você ficar reclamando é pior, né? Olha Não para vai o outro adiantar, tá? ali e reclama menos. Não vai resolver. E às vezes você está cansada, você também quer reclamar um pouco, porque tem aquilo, né? Mas sim, evita. Eu tento não reclamar também. Ou eu Bom, tento abrir o olho e falar, resolve ou não resolve, né? tem uma É, técnica que é do lápis e do papel. Escreva como você se sentiu assim que você acordar ou à noite, antes de você dormir. Só o fato de você escrever já esvazia a mente. Isso é uma técnica muito legal de ajudar a esvaziar a mente. O você escrever o que você sente, interessante. um pouquinho, duas linhas, três linhas, gente, o cérebro ele já entende. Esvazia e você está mais preparado para não perder tanto foco, tanta atenção, enfim, nas coisas que realmente são urgentes, né? E não Que só legal. importantes. Dica. Oi, tá me ouvindo? Então, aí, Ah, nesse bate-papo, a gente acabou dando algumas dicas importantes para enfrentar esse momento, né? E gerar oportunidades nesse momento, né, Lívia? Tem mais sim, alguma acho que coisa sem dúvida. por Não, acho que a deixar? gente tem que pensar. A gente falou muito de resiliência em todos os momentos, né? A gente falou muito também de, poxa, tentar encarar a tecnologia como uma forma positiva para ajudar na resiliência, seja ela utilizando uma videoconferência, seja ela como meio de telecomunicação por call, ou seja, tentar se organizar nessas reuniões que a gente faz remotamente, olhar a tecnologia como sendo oportunidade. E é oportunidade, por mais que ela tenha, ela já existe. Eu sempre falo, quando eu falo sobre inteligência artificial, tá aqui, gente. A gente tem que ver o que que eu tiro de proveito disso. Eu acho que não é só da tecnologia, acho que é de tudo que a gente tem na vida. O que que dá para eu tirar de proveito nesse aspecto, né? O que aparece na minha frente. E a resiliência, acho que é muito isso, né?
o que que você tira de proveito do que está na Literalmente, sua frente. não, literalmente. Ela sempre olha o que é bom, o que vai ser proveitoso. Depois que ela olha que não pode, que é ruim isso. Por quê? Porque no bom, ela já enxerga algumas oportunidades. É no Sim, bom ambiente que você enxerga as oportunidades. Quem tem esse paradigma, né, que é só nas coisas ruins, sabe? Aquela coisa de crença limitante, é sim. na Ó, sofrência, dia, ó, céu, tinha tá um errado. desenho lá que fazia isso. Esqueci o É, nome dele. não, não. Quebra esse paradigma, essa crença limitante. Não, não é isso, não. É, né, quando você está bem, é quando você está com saúde, é que você tem que ser o seu maior compromisso, né? De enxergar Sim, e gerar oportunidades sempre para o seu bem, para a sua vida, fazer checklist sempre possível das suas emoções, para você se manter aí em pé e com saúde, para você dar o seu melhor, simples assim, sim. né? Sem dúvida. E eu acho que a gente tem que pensar que isso é para qualquer segmento. Então, pensando Qualquer. um pouco no qualquer segmento, né? Pensando um pouco no mundo dos negócios, qualquer segmento a gente consegue tirar proveito neste momento da tecnologia para me ajudar. Seja uma empresa seja de telecomunicação, ela está tirando algum proveito, sejam empresas que estão se transformando agora em varejo através do delivery. Tem Perfeito. delivery aumentando 300% do processo de venda. Antes era uma venda física e agora está sendo uma venda remota. E Já já tá está se tornando rápido. Que é mais uma coisa que eu acho que lá na frente a gente vai pensar duas vezes antes de ir na loja ou comprar de forma remota. vai. Óbvio que as empresas têm que se adequar, têm que atualizar os seus e-commerces, têm que fazer uma experiência do usuário sendo uma coisa muito mais positiva, dinâmica, tem que ser atrativo, tem que ter um custo-benefício. Realmente tem um lado do custo-benefício, porque assim, não tem o espaço físico sendo locado, você tem um custo menor. A gente até Uhum. fala, vou na loja tal, mas eu vou ver o preço na internet, aí você quer negociar na loja, né? Hoje já vai ser compra na loja, é o preço que está lá que eu vou varrer qual é o mais barato e vou fazer a busca. Então, como é que a minha loja, o meu estabelecimento se encaixa nesse contexto e consegue se adaptar para ter uma melhor experiência do usuário? Porque o usuário ele está através da tela, você não está mais vendo ele fisicamente, né? Você não está mais conversando com ele. Isso já é A uma não ser realidade. que a gente também use a tecnologia para isso. Por exemplo, o e-commerce tem a inteligência artificial para fazer uma interação, para poder buscar um entendimento do perfil daquele meu cliente, dando sugestões de coisas que ele possa querer através do perfil dele, ou de compras anteriores, ou através de um perfil que ele tenha numa mídia social. Tem muita coisa que a tecnologia pode te ajudar. Eu falo que a pessoa tem que ser criativa. É verdade, é verdade. Você chega no É seu usar a público-alvo criatividade. com mais facilidade, né? Porque tem um Sim, funil, né, para isso, né? E a tecnologia, nesse sentido aí, já gera. também auxilia. Nós tivemos recentemente, até nas eleições, poxa, literalmente a internet fazendo as coisas acontecerem. Antigamente, aqueles conflitos, aquela coisa toda. Então, assim, a gente já está vivenciando como a era da tecnologia favorece, né? Vamos olhar sempre o lado bom. A gente não está falando aqui das coisas ruins e a gente nem quer falar disso. A gente quer falar das coisas boas, porque assim como a mente resiliente, uma mente saudável faz. Porque as coisas ruins estão aí, a Sim. gente já conhece. Então, assim, usa as coisas boas para gerar oportunidades para você. Para isso, é importante você se conhecer, Thalita, saber o que você gosta, saber o que você realmente quer para sua vida, né? E aí buscar conhecimento. Lídia já falou da plataforma Êxito, eu reforço aqui porque tem vários cursos, todos gratuitos, porque o conhecimento é algo que ninguém te tira e te dá subsídios para você encarar novos desafios. E aí, quem sabe, nesses desafios, já gera uma oportunidade aí de um negócio que você nem está pensando, por exemplo, né? eu acho que sempre a gente tem que pensar sei lá, numa parte de um triângulo, onde você tem que ter um mindset empreendedor aqui, você tem que pensar no pilar com uma cabeça de eu estou fazendo isso, independente de eu trabalhar na empresa que eu estou, ou se eu Uhum. tenho uma empresa. Eu acho que é importante a gente ter essa característica de empreender, ter esse Sim, mindset, se adaptando, sendo resiliente, pensar como é que a tecnologia nesse aspecto pode me ajudar, em que momento eu consigo encaixar a tecnologia. E também não ter e não pensar no não, tentar mais ser não. criativo, né? Como é que eu pego, junto tudo isso, faço um mixinho, olha, sou empreendedor, mas não tenho empresa, mas eu tenho cabeça empreendedora, porque eu quero fazer algo
que vá para frente. Porque uma coisa é uma empresa ir para frente porque ela é uma empresa. Não, a empresa ela vai para frente porque você faz parte dessa empresa. Ela não vai sozinha. Ela tem uma equipe, ela tem um time, ela tem um líder. Então, quando a gente assume a responsabilidade, seja numa empresa, ou seja na sua empresa, ou seja numa atividade que você está fazendo, você está empreendendo, porque o seu mindset é eu quero fazer aquilo acontecer para dar certo. Então, sempre quando eu pego alguma coisa, eu vou nessa linha de tentar fazer dar certo. Literalmente. Seja colocar a roupa para lavar na máquina, ela tem que sair direitinho. Ou Isso é seja, eu hábito. ter que desenvolver um projeto. Isso é hábito. E não é, E não, e você não falou, importa você quem falou você uma é. palavra que eu amo, projeto. A nossa vida é um projeto. Se a gente entender que a nossa vida é um projeto, aí você vai entender o que que é empreender. Uhum. Empreender nos negócios, ou com o seu CNPJ, ou com o CNPJ do outro. Ou é sem CNPJ também. Como é que está a sua vida? Como é que você está projetando a sua vida? Né? Os seus sonhos. Isso tudo é empreender. Né? O empreendedorismo, ele é muito aquém, né, de negócios. Mas se você entender que sua vida também é um empreendimento, você começa a olhar ela diferente e aí também vai gerando, consequentemente, nessa nova postura de olhar, novas oportunidades. É Sim, óbvio. Simples é assim. isso mesmo. Amiga, deu nosso tempo, senão o Insta, você sabia que o Insta está Se bom? Olha a corta, né? tecnologia. É uma hora só que pode ficar conversando. Fica aqui a gente conversando. Literalmente. Literalmente, Eu tem sei. duas lives que eu não despedi da pessoa, por exemplo, de uma convidada, eu falei assim, nossa, esqueci desse detalhe. Mas já anotei aqui no meu caderninho. Agora não esqueço mais. Agora tem que Então vamos lá. Ó. Instituto Êxito de Empreendedorismo e Conteúdo. bastante. É bastante. A plataforma da Nefac também tem conteúdo. A Bastante. plataforma do IBM Cloud tem bastante também microserviço gratuito e tem um programa chamado Startup with IBM que fornece créditos em startups. Isso é muito Mindset, legal, gente. Aí créditos em esse cloud para infraestrutura, para as empresas. isso é bom. Mindset, gente, mentalidade, super importante. Está na cabeça da gente o que a gente quer. Planejar, construir, se organizar. Não importa se você é dona de casa ou se você é um executivo. Cara, põe na cabeça, pensamento positivo, tira o negativismo de perto e tenta fazer. Acontece que tem vezes que até eu tô chateado com alguma coisa, tem. Eu deixo um pouquinho, tá? A fossa faz parte, aquele momentinho, aquele períodozinho. Depois passa, põe uma meditaçãozinha, busca algo positivo e vira ao inverso. E mais uma coisa, nós vamos sair diferentes desse processo. Aliás, já estamos saindo, já saímos diferentes desse processo para um momento que sem dúvida vai ser mais positivo, seja a Terra melhor, que a nossa Terra também está se cuidando, eu brinco que ela está se cuidando, brinco não é verdade, o céu está mais azul, gente, tem cada pôr do sol maravilhoso, Tá até o demais. ser humano também ser mais consciente. Eu acho Isso que aqui a gente olhou tudo isso. E é isso aproveitar as mesmo. oportunidades, né, amiga? Acho que é bem nessa linha. E eu É quero te isso. agradecer Ô, a querida, oportunidade te amo, viu? de Você falar sabe aqui com disso. você, esse convite. Muito obrigada. E parabéns mais uma vez pela iniciativa. Olha aí, ó, estão convidados a gravar um programa para o Educar. Educa Nefac. Faltou o Czinho ali, Educa Nefac. Ah, tá. Já, Vambora. já aceitamos, hein? Muito obrigada, gente. Muito boa noite. Coloca seu Insta para as pessoas te seguirem, Lília. Ah, é. Espera aqui. É arroba Lilian. Opa. Lilian underline Primo Albuquerque. Gente, eu tô no LinkedIn e também tenho conteúdo no YouTube, tá? É só digitar Lilian Primo Albuquerque que vocês me acham. Você falou do LinkedIn, é muito importante também para gerar oportunidades, né? Ali, conexões de oportunidades são incríveis. Quem não tem, Sim. conhecer essa ferramenta. Então, vamos lá, querida. Mais um beijo. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.